E da imprensa argentina a informação de que Ángel Romero interessa a um clube de lá. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre as chances de saída do atacante do Corinthians. Para completar, o PSG procurando o clube para o Moscardo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Hora de falar sobre Moscardo. Vocês lembram dele, né? Jogador revelado no Corinthians e vendido por um caminhão de dinheiro para o PSG na virada do ano. Pois bem, o Moscardo não vai bem no futebol europeu. Ele acabou se mudando para o PSG somente em julho. Não foi aproveitado pelo clube gigante francês, que o repassou por empréstimo para o Reims. Pois saibam que no Reims ele nem sequer estreou. Foi relacionado para 4 partidas no banco de reservas e de lá não saiu. Muita preocupação do PSG em relação ao aproveitamento do atleta de 19 anos de idade. A tendência é que o Moscardo tenha seu contrato de empréstimo rescindido para que ele possa voltar ao PSG e a partir daí busque-se um novo clube para que ele possa jogar. Pode ser uma boa oportunidade para clubes brasileiros que pretendem contar com um jogador experiente, não, jogador extremamente jovem, mas de muita capacidade. Foi isso que ele demonstrou na temporada passada, enquanto vestia a camisa do Corinthians. Nesse ano, só 2 aparições. Ele passou por uma cirurgia que atrapalhou todo o primeiro semestre, ainda assim esses 2 jogos com a camisa corintiana. Só para completar em relação ao Corinthians, Hugo e Mateuzinho estão fora do confronto contra o Vitória por conta do cartão amarelo, terceiro cartão. O André Ramalho está machucado, também é baixa. Esses 3 se juntam a Kaká, Héctor Hernandes, Rian, Palácios, Juan e Maicon, lesionados há mais tempo. Vou falar sobre Ángel Romero, o atacante do Corinthians, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, passou a ser alvo do San Lorenzo. Informação que vem da imprensa argentina dá conta de que o San Lorenzo já procurou os representantes do atleta disposto a repatriá-lo. O Romero já jogou ao lado do seu irmão no São Lourenço na temporada de 2020 e 2021. Os números dele não são ruins não. 55 jogos, 13 gols e 12 assistências. Mas na oportunidade ele e o irmão acabaram se envolvendo em alguns problemas por lá, especialmente com o elenco. Praticamente ninguém desse elenco permaneceu e ele acabou saindo. Romero, que vai bem com a camisa do Corinthians, tem números interessantes. O Timão não procurou para prorrogar esse contrato. Existem 2 cláusulas no vínculo dele que estendem esse contrato de forma automática. A primeira, se o Corinthians fosse campeão. Essa possibilidade já não existe mais. A segunda, se ele disputar 60% das partidas como titular. Na última vez que eu fiz o levantamento, ele tinha 65% dos jogos. Pergunta que eu quero deixar para você, corintiano, é: Romero merece mais um ano de contrato? Você, na condição de dirigente alvinegro, já teria sugerido essa prorrogação ou deixaria quieto? Só uma curiosidade, Romero, que joga muito mais do que o Fagner, ainda não teve seu vínculo prorrogado, enquanto o Fagner, que é reserva do Mateuzinho, teve recentemente o seu contrato estendido por 2 temporadas. Ramon Dias vai cair ou não? Bom trabalho, Rubens. A vitória de ontem o garantiu até o fim da temporada, tá? Até porque, vamos ser sinceros, com 4 pontos de vantagem para o Z4, é difícil imaginar que o Corinthians vá cair. Até porque o Atlético Paranaense, o Juventude e o Bragantino têm colecionado tropeços. A grande questão é, ele fica para a próxima temporada? A informação que eu tenho é de que não faz parte dos planos da diretoria a manutenção do Ramon Dias para o próximo ano. E um dos nomes, talvez o preferido, ou a prioridade, é Luiz Castro, o português que comandou o Botafogo na temporada passada e que está desempregado desde setembro, quando foi mandado embora pelo Al Nassr. Nicola e Nike Corinthians vai encerrar a parceria. O contrato se encerra em dezembro do ano que vem. A Nike não tem nenhuma intenção de perder o acordo que tem com o Corinthians, mas o presidente Augusto Melo tem feito algumas exigências. Ele quer um contrato que se aproxime do acordo com a Adidas do Flamengo, tá? O Flamengo é hoje o dono do maior contrato de fornecimento de material esportivo do país. Fica melhor para nós, o transfer ban do Corinthians impede que eles contratem o Hugo ou não. E o caso Rojas, eles pagaram? Vamos lá. O William Bigode, que é torcedor do Palmeiras, por isso a noite de sono difícil. Sobre o Rojas, ainda não há novidade. O Rojas entrou na FIFA cobrando tudo que o Corinthians lhe devia e tudo que ele tinha a receber até o fim do contrato, uma dívida de 40 milhões de reais. A tendência é que em breve o Corinthians seja notificado e tenha um prazo para pagar. Sobre o transfer ban, o Corinthians sofreu uma proibição de inscrição de atletas, tá? E essa proibição vale para as 3 próximas janelas até janeiro de 2026. Ela cai se o Corinthians chegar a um acordo com o Balbuena, responsável pela ação de 6 milhões e 900 mil reais. O problema é que o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 6 milhões e 900. Se tivesse, já teria resolvido o problema do Hugo. O Corinthians precisa pagar 5 milhões de reais ao Flamengo para comprar o Hugo em definitivo.
A prioridade de compra do Corinthians se encerra em 30 de novembro. Por que o Corinthians não quer pagar os 5 milhões à vista? Primeiro porque não tem o dinheiro, depois porque estava acertado um parcelamento em 4 vezes, primeira parcela em janeiro de 25. Para que eu vou pagar à vista se eu posso parcelar e não tenho dinheiro? Esse é o raciocínio do pessoal no Corinthians. Só que o Flamengo recusou a primeira garantia oferecida pelo Timão. A garantia era no contrato com a Brax, o mesmo contrato que havia sido oferecido como garantia na negociação do Mateuzinho e que não foi suficiente para cobrir quando o Corinthians atrasou uma das parcelas. O Corinthians tem que acelerar esse processo, tem até o fim do mês para oferecer uma outra garantia aceita pelo Flamengo ou então arranjar dinheiro para comprar o jogador. Nicola, o Hugo vai poder ser inscrito? Não. Mas o Corinthians pode amarrar a compra do Flamengo com o Flamengo, fazer a sinalização de depósito e tudo mais, e deixar para inscrever o Hugo no ano que vem, depois que resolver a pendência com o Balbuena. Como o Hugo tem contrato de empréstimo até 31 de dezembro, ele não é um problema para essa temporada. Seria para o próximo ano, quando o Corinthians vai precisar resolver essa questão, tá bom? Deixa eu ver se só tem um superchat novo, ainda não. O Marcos Antônio, o Matheus Costa. Nicola, como é que fica o Coronado e o Fagner se o Ramon ficar para o ano que vem? Matheus, essa chance é muito pequena, para não dizer nenhuma, tá? Hoje, dentro do Corinthians, o clube já trabalha com outras alternativas. O nome do Luiz Castro é prioridade. Até contei para vocês que eu conversei com o Luiz Castro, perguntei sobre o Corinthians, ele não descartou nem desmentiu que converse com o Corinthians. Ele só deixou bem claro na troca de mensagens que esse ano ele não trabalha, que ele está exausto, tá? E não faria muito sentido ele assumir o Corinthians correndo o risco de rebaixamento. Para o ano que vem, a coisa fica diferente. Boa noite, Nicola. Será que o Augusto Melo terá a capacidade de perder o goleiro Hugo Souza depois de perder Cássio? Abraços, Nicola, você é fera. Pedrão, não pode, né? Seria inaceitável. O Hugo foi um grande achado do Fabinho Soldado. O Corinthians vivia um momento muito delicado, porque perdeu o Cássio para abrir espaço para o Carlos Miguel, e o Carlos Miguel traiu o Corinthians naquela história que todos vocês sabem, né? E aí surge o Hugo do nada. O Hugo estava voltando do empréstimo no Chaves, o time dele foi rebaixado em Portugal, e ainda assim o Fabinho falou, precisamos trazer esse cara. E a operação para a compra do Hugo, juntando empréstimo, as multas, foram 3, e mais a aquisição dos direitos econômicos, vai girar em 7 milhões e meio de reais. Um baita negócio. Só que agora o Corinthians só precisa do dinheiro, tá? O Marcos Henrique quer saber se o Ángel Romero vai renovar com o Corinthians. Até agora o Corinthians não procurou para renovar. E aí existem 2 cláusulas que renovam o contrato de forma automática se cumpridas. A primeira já está descartada, que era a conquista de um título na temporada. O Corinthians não ganhou um título, então não dá mais essa. A segunda, o Romero precisa estar entre os titulares por 65% dos jogos. Ele estava por 60% dos jogos. Ele estava com 65% na última vez que eu fiz o levantamento, tá? Mas o Corinthians ainda não procurou. E já que você perguntou sobre o Ángel Romero, deixa eu falar sobre o Oscar Romero. Vários de vocês me perguntaram na live de ontem se o jogador do Botafogo interessa ao Cruzeiro. Primeiro, contextualizar a situação do Oscar Romero no Botafogo. Nos últimos 3 meses, ele só jogou 5 partidas. E a soma desses 5 jogos, 123 minutos, pouco tempo. É também por isso que está ficando muito claro que o Botafogo não vai utilizar o Oscar Romero para o próximo ano. Então, o contrato se encerra em 31 de dezembro e ele vai ficar livre para escolher seu próximo clube. Especularam no Cruzeiro, eu mandei mensagem ontem para uma pessoa do Cruzeiro e a pessoa descartou que ele possa ser contratado, tá? No Campeonato Brasileiro. A única chance de o Corinthians estar na Libertadores do ano que vem e, por consequência, na Copa do Brasil é terminar o Campeonato Brasileiro entre os primeiros. Na teoria, os 4 primeiros vão para a Libertadores e o 5º e o 6º vão para a pré-Libertadores, certo? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, e como ele é o primeiro, o G6 viraria G7. Se o Flamengo, que está no 4º lugar, vencer a Copa do Brasil, o G7 vira G8. E se o Cruzeiro, que é o 8º, vencer a Sul-Americana, o G8 vira G9. Tá? Então, com esse contexto, com esse cenário do Cruzeiro campeão da Sula, do Flamengo campeão da Copa do Brasil e do Botafogo campeão da Libertadores, a gente teria um G9, com até o Vasco no 9º lugar, 43 pontos, garantindo vaga na pré-Libertadores, tá? O Corinthians, com a vitória de ontem, alcançou a sua melhor colocação no Brasileiro desde a primeira rodada. Na primeira rodada ele havia terminado em 12º. Depois ele passou 22 rodadas na zona do rebaixamento entre saídas e voltas. Agora é o 13º lugar, são 4 pontos de vantagem para o Z4.
para que ele tenha a possibilidade de sonhar com pré-Libertadores e, por consequência, também de Copa do Brasil, ele precisaria ultrapassar no mínimo o Vasco e torcer por aquela combinação que eu citei. O Vasco tem 43 pontos, o Corinthians tem 38. São 5 de desvantagem. Com um detalhe, o Vasco tem um jogo a menos do que o Corinthians e o Timão tem muito menos vitórias do que os times que estão acima dele, né? Repare que esse é o primeiro critério de desempate. Seria sonhar muito alto. O Corinthians precisaria de uma baita arrancada. É bem verdade também que o Corinthians rende 3 vitórias seguidas. Ó, próximos jogos do Corinthians: vitória fora de casa, Cruzeiro em casa. Cadê o Corinthians aqui, pessoal? Caramba, não tô achando o Corinthians aqui. Corinthians e Vasco em casa, confronto direto. Aí você tem um Corinthians e Criciúma em Criciúma. Aí o Corinthians fecha a participação jogando contra o Bahia em casa e também contra o Grêmio fora de casa. Eu não acho que é a lógica, mas o torcedor corintiano que é mais otimista, que é mais corajoso, tem o direito de sonhar, por que não, né? Enfim, quem sou eu para ficar dizendo o que o cara pode sonhar e o que o cara não pode. Priscila Pedroso, Nicola, lembrando você, o Corinthians, antes de comprar o Hugo, tem que pagar primeiro a dívida que a FIFA bloqueou. Se não pagar, sem chance, o Flamengo vai vender para outro clube. Priscila, é bom esse ponto, mas só para lembrar, né? Só para não fazer essa confusão. O Corinthians, a dívida, o transfer ban não impede que o Corinthians se acerte com o Flamengo. O transfer ban impede que o Corinthians registre o Hugo, tá? A proibição não diz, olha, você não pode contratar. A proibição diz você não pode registrar. Mas como o Corinthians passará a poder registrar depois de se acertar com o Balbuena, o que o Corinthians pode fazer? Ele pode se acertar com o Flamengo até 30 de novembro e deixar para registrá-lo em 1º de janeiro, até porque o Hugo está registrado no Corinthians até 31 de dezembro como jogador emprestado. Então, é importante essa diferença, por isso a pergunta da Priscila é importante também. Não é que ele precisa pagar, se acertar com o Balbuena até 30 de novembro para poder comprar do Flamengo até 30 de novembro. Ele pode se acertar com o Flamengo e depois ir resolver essa questão do Balbuena. Acontece que enquanto ele não se acertar com o Balbuena, ele não pode registrar o Hugo. Ficou claro para todo mundo? Vocês conseguiram entender? Se não, vocês mandam mensagem, eu vou tentando explicar até que fique claro para todo mundo, tá bom? Nicola, o Leonardo Lacerda, quais as possibilidades de nomes para Esportes da Sorte trazer para o próximo ano no Corinthians? Então, Leonardo, respeito à apuração de todo mundo, tá? O Samir Carvalho, que é meu amigo, tem um canal aqui no YouTube que cobre o Corinthians, ele tem batido na tecla de que o Corinthians está tentando convencer a Esportes da Sorte a bancar a contratação do Roger Guedes. A informação que eu tenho é de que a Esportes da Sorte não vai bancar mais ninguém. Os caras estão passando por enorme dificuldade financeira, tiveram muitos milhões de reais bloqueados numa ação da polícia, aquela mesma ação que levou o CEO da empresa à prisão, depois ele conseguiu deixar a prisão, enfim, não tá fácil não, tá? Tá bem difícil a situação. Quebrada FC, boa noite, Nicola. O Timão, para quem riu do Timão sem calendário em 2025, afinal, depois de ontem, Libertadores, Copa do Brasil ainda é possível. Mande um salve para Quebrada FC na Vila Brasilândia. A gente tá fazendo as contas, né? Não é simples, o Corinthians vai precisar de uma baita campanha na reta final de campeonato, mas precisaria sonhar em ser 9º ou 8º colocado. Boa noite, Nicola. Se chegar no dia 1º de dezembro e o Timão disser que já comprou o Hugo e vai ser parcelado, e por outro lado o Flamengo disser que não vendeu, como é que fica? Aí não vendeu e o Corinthians deixa de ter a preferência na compra do Hugo. E aí esse valor de 5 milhões de reais deixa de existir. E aí o Flamengo vai poder aceitar a proposta de qualquer outro clube do mundo. Há quem garanta, inclusive, que o Grupo City tem a intenção de contratar o Hugo. Ontem, depois da partida, o Hugo deixou bem claro. Ele falou que o Hugo falou que quer ficar no Corinthians e que o presidente vai ter que resolver, tá? E a vaquinha do Timão sai. O garotinho, eu não lembro se foi o Melo, o Belo, o Marco Belo, acho que foi o Belo que contou hoje nas redes sociais dele que essas tratativas com a Caixa estão no estágio final e devem ser formalizadas muito em breve. A expectativa é de que até 15 de novembro seja lançado e divulgado, amplamente divulgada, aquela vaquinha, não a vaquinha, né, mas uma conta que não vai ser nem do Corinthians, nem da Gaviões, vai ser uma conta específica para doações de torcedores corintianos através de Pix. E toda essa grana será revertida para a quitação do financiamento do estádio. Não há necessidade de fazer
um pagamento dos 710 milhões de reais, até porque esses 710 milhões contemplam muitos juros. Se você consegue pagar à vista, talvez 550 milhões sejam suficientes, tá? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, o cara que a gente tá falando, do Coringão. Pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, segue pra mais.